tudo o que não te contam sobre os alinhadores invisíveis. Você já pensou em usar os alinhadores invisíveis, mas ninguém te contou toda a verdade sobre eles? Hoje eu vou te revelar tudo que não costumam te contar sobre os alinhadores invisíveis, inclusive o que pode fazer toda a diferença no seu resultado do seu sorriso. Eu sou a doutora Tânia, especialista em transformações de sorrisos, e aqui no canal eu falo de forma clara, honesta e sem promessas milagrosas, para você tomar decisões seguras sobre o seu tratamento. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te poupar tempo, dinheiro e frustração. Se você já viu anúncios dizendo que os alinhadores invisíveis resolvem tudo sozinhos, eu preciso te contar um segredo. O sucesso do tratamento não está nessa plaquinha. O que pouca gente sabe é que o verdadeiro segredo do resultado não está na plaquinha, está no planejamento que o dentista faz, antes mesmo de os pacientes começarem a usar o primeiro alinhador. E eu vou te mostrar agora o que os comerciais não mostram: os bastidores de um tratamento bem feito. É muito comum ver por aí os alinhadores sendo a forma mais fácil e moderna de corrigir os dentes. E sim, eles são discretos, confortáveis e transformam sorrisos de forma incrível. Na Orni, a gente recebe muitos pacientes que já finalizaram o tratamento em outras clínicas e chegam com os dentes alinhados, mas com a mordida completamente desequilibrada. Isso acontece quando o foco é só alinhar e nivelar, e não corrigir a função mastigatória e a posição ideal da mordida. E o problema é que quando essa base funcional não é corrigida, o paciente acaba precisando de um novo tratamento ortodôntico. Ou seja, o que parecia ser uma coisa simples vira um retrabalho. Por isso, o alinhador é só uma ferramenta. Quem garante o sucesso do tratamento é o olhar clínico, o planejamento digital detalhado e acompanhamento próximo, mensal. Em alguns casos, inclusive, é necessário o uso de elásticos ou até mini implantes. E isso é algo que só um dentista com experiência e visão global do caso pode te indicar. Cada sorriso tem uma biomecânica única e o planejamento precisa respeitar essa individualidade. O que realmente dá resultado? 1. Uso disciplinado, de 20 a 22 horas por dia. O alinhador precisa estar quase o tempo inteiro em contato com os dentes. Se o paciente tira com frequência ou não segue as orientações de uso, o movimento não acontece como esperado e o sorriso pode até regredir. O planejamento digital e funcional. O planejamento digital é onde tudo começa. Analisamos o sorriso, a mordida e a função mastigatória em 3D. E é aqui que definimos não apenas o alinhamento estético, mas também o equilíbrio funcional, para que o sorriso encaixe perfeitamente e dure por muitos anos. Aqui você consegue visualizar o resultado antes mesmo de começar o tratamento, com uma simulação de como ficará depois. Com o planejamento digital, nós conseguimos ter uma ideia muito próxima da duração total do tratamento. O software mostra o número de alinhadores necessários e como será a movimentação dos dentes, semana após semana. Terceiro, o uso estratégico dos attachments. Esses pequenos pontos aplicados nos dentes servem como alavancas biomecânicas que ajudam os alinhadores a segurar e guiar o movimento de forma mais precisa. Cada attachment é posicionado de forma intencional, com base no tipo de movimento que o dente precisa fazer. Sem eles, muitos casos simplesmente não evoluem como esperado. O IPR são os desgastes interproximais controlados. Outro detalhe técnico que faz a diferença são esses IPRs, que são desgastes milimétricos entre seus dentes. Eles criam um espaço exato para que o alinhamento ocorra de forma natural, sem apertar a mordida. É um procedimento rápido, seguro e completamente planejado no software, e ele que muitas vezes evita extrações desnecessárias. Quinto passo, acompanhamento presencial e os ajustes clínicos. Mesmo sem tratamento digital, o acompanhamento presencial ele é indispensável. É nas consultas que ajustamos o plano, avaliamos as respostas do organismo e, quando necessário, usamos elásticos ou mini implantes para potencializar o movimento e equilibrar a mordida. A comunicação e a constância. O tratamento é uma parceria. Quando o paciente segue as orientações, mantém o uso disciplinado, participa das revisões, o resultado vem com naturalidade e previsibilidade. Refinamento. Mas é importante entender que cada organismo responde de um jeito. Por isso, ao final do tratamento, pode ser necessário o que chamamos de refinamento. O refinamento é uma etapa extra, totalmente normal, onde fazemos pequenos ajustes para chegar na posição final ideal dos seus dentes e da mordida.
Às vezes o sorriso já está lindo, mas a gente quer aquele acabamento perfeito, aquele encaixe, aquele detalhe e aquela harmonia. Então, nós pedimos novos alinhadores para finalizar o caso 100%. O importante é saber que o planejamento é a bússola do tratamento. Ele que nos guia com previsibilidade, mas sempre respeitando o tempo de resposta de cada sorriso. Parece simples, mas essa é a soma de tecnologia, conhecimento e disciplina que transforma o sorriso com segurança. Não é sobre alinhar os dentes rápido, é sobre construir um sorriso funcional, equilibrado e duradouro. Com um planejamento bem feito, conseguimos tratar desde os casos mais simples, de pequenos desalinhamentos, até os casos bem complexos, que envolvem correções de mordida, função mastigatória e reabilitação completa do sorriso. E o melhor, com conforto, previsibilidade e resultados que respeitam o tempo e a individualidade de cada paciente. Cuidados que ninguém fala. Agora deixa eu te contar um segredo que pouca gente menciona. Os cuidados diários que fazem toda a diferença na durabilidade, na estética e até no conforto dos seus alinhadores. Porque o alinhador não é só uma plaquinha, é um dispositivo personalizado, feito sob medida, que precisa de atenção e carinho todos os dias. Cuidados que ninguém fala. E aqui que vai uma dica que eu sempre falo para os meus pacientes. O mais importante é usar o alinhador. Se em algum momento do dia você não conseguir higienizar e escovar os dentes logo depois de comer, tudo bem. O ideal é que escove, claro, mas se não der, pelo menos enxague a boca e lave o alinhador antes de recolocar. É muito melhor manter o uso contínuo, ainda sem escovação imediata, do que ficar horas sem o alinhador e prejudicar todo o movimento que está previsto, que já estava acontecendo. Essas pequenas atitudes no dia a dia são o que fazem o tratamento andar no ritmo certo, sem atrasos e sem desconfortos. Higienização correta. Sempre limpe seus alinhadores com uma escova de cerdas macias e sabão neutro ou a espuma própria higienizadora. Nada de pasta de dente, álcool, enxaguante ou produtos abrasivos. Eles riscam a superfície e tiram a transparência da placa. E nunca use água quente. O calor pode deformar o material e comprometer o encaixe. Uma dica extra: uma boa rotina é escovar os dentes e o alinhador juntos, logo após as refeições. Isso mantém tudo limpo e sem odor. Evite bebidas e alimentos com alinhador. Pode parecer prático tomar um café ou um suco com alinhador, mas isso altera a cor da placa e pode gerar manchas difíceis de remover. Além disso, bebidas quentes deformam o plástico e as açucaradas aumentam o risco de cárie e de mau hálito. Armazenamento seguro. Outro erro que é muito comum é enrolar o alinhador no guardanapo durante as refeições. Acredite, a gente já viu muitos pacientes perder o alinhador porque alguém jogou fora sem perceber. Por isso, guarde sempre na case. Nada no bolso, na bolsa, nada. O case é o único lugar seguro para armazenar o seu alinhador. Dica: mantenha sempre uma case reserva, uma no carro, uma na bolsa, para que não seja pego de surpresa. Escove os dentes após todas as refeições e use o fio dental diariamente. Se houver acúmulo de placa, ela pode se transferir para dentro da placa e manchar ou alterar o encaixe. Tempo, custo e qualidade do tratamento. Uma das perguntas que eu mais recebo é: doutora, quanto tempo vai levar o meu tratamento com os alinhadores? E a resposta é: depende. O tempo de tratamento varia de acordo com o planejamento de cada paciente. Tem casos mais simples, com pequenos ajustes estéticos, e outros que exigem uma correção funcional completa da mordida. Cada sorriso tem um tempo e uma estratégia própria, duração e complexidade do caso. Em média, um tratamento pode durar de 4 meses a 2 anos, dependendo da movimentação necessária e do comprometimento do paciente com o uso diário. E em alguns casos, é possível tratar apenas uma arcada, geralmente quando o paciente já usou o aparelho anteriormente e precisa apenas de refinamentos. Tecnologia e marcas utilizadas. Aqui na Orni, nós trabalhamos exclusivamente com as 2 melhores marcas de alinhadores do mundo, a Invisalign e a Angel Aligner. Ambas oferecem tecnologia de ponta, precisão nos movimentos e conforto absoluto. A grande diferença entre elas é que a Angel Aligner tem um botão próprio no alinhador e a Invisalign o botão é instalado direto nos dentes. Ou seja, é a tecnologia e previsibilidade em nível mundial, aplicada de forma personalizada em cada caso. Sobre o custo. E falando em valores, é importante entender que o custo dos alinhadores é diferente do custo do tratamento em si.
O valor do alinhador é determinado pela marca e pelo plano escolhido, e esse valor se mantém, mas o tratamento, que envolve o planejamento digital, o acompanhamento clínico, os ajustes e a expertise do profissional, varia conforme o caso. Aqui na clínica, nós explicamos todas as opções com clareza. Cada paciente sai sabendo exatamente o que está incluso, qual o tipo de planejamento indicado e qual é o investimento necessário para o seu sorriso específico. Porque cada sorriso é único e o tratamento também deve ser. Mais do que alinhar dentes, o nosso foco é entregar previsibilidade, segurança e resultados duradouros com as melhores tecnologias do mundo. Revisões e trocas programadas. E é claro, mantenha suas consultas de acompanhamento. É nelas que ajustamos as novas etapas, avaliamos a mordida e fazemos refinamentos quando necessário. Mesmo com toda a tecnologia, nada substitui o acompanhamento clínico e é ali que garantimos que cada movimento aconteça de forma segura. Esses detalhes parecem simples, mas são eles que diferenciam um tratamento bem-sucedido de um cheio de imprevistos. Cuidar bem do alinhador é cuidar do seu sorriso, do seu tempo e do seu investimento. Muita gente começa o tratamento pensando só na estética, mas o processo também envolve paciência, adaptação e mudança de hábitos. Eu sempre digo, o alinhador é uma ferramenta de transformação, não só do sorriso, da autoestima e da disciplina. Então, se você está pensando em usar alinhadores, lembre-se, o verdadeiro segredo está no acompanhamento e na constância, não na mágica do alinhador. Se quiser entender mais sobre os bastidores do tratamento, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago verdades e curiosidades sobre a odontologia e o autocuidado.